Olá, meu nome é Tiago Tavares, sou aluno do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Sergipe, campus do Sertão, e irei apresentar meu projeto de Química, cujo título é A Importância do Solo para a Agricultura Familiar. Vou começar falando um pouco sobre o solo e sua composição. O solo é a base terrestre. Ele tem todos os nutrientes que ajudam no desenvolvimento do ecossistema do nosso planeta, sendo também essencial por existir nele micro-organismos e substâncias que, com os cuidados corretos, desempenham todas as funções necessárias para a produção de alimentos, favorecendo assim a agricultura. Os solos são constituídos de 4 componentes principais: matéria mineral, matéria orgânica, água e ar, formando assim uma mistura íntima destes componentes, dividindo-se as fases sólida, líquida e gasosa. A porosidade do solo é a porcentagem do volume do solo não ocupado por partículas sólidas. No solo, formam-se 2 tipos de poros: os macroporos, que são ocupados pelo ar, ajudando a diminuição da erosão, melhorando a infiltração de água, e os microporos, que são ocupados pela água, que vai ser absorvida pelas plantas e organismos com o passar do tempo. Sendo assim, o solo é a camada superficial da Terra, composta por matérias vivas e não vivas, sendo o resultado do trabalho da natureza. A fina camada que recobre a Terra é responsável pela produção da maior parte dos nossos alimentos, das fibras e da bioenergia. Além disso, o solo tem funções básicas e muito importantes para os nossos ecossistemas. O solo também fornece nutrientes essenciais para as nossas florestas e lavouras, filtra água e ajuda a regular a temperatura e as emissões dos gases do efeito estufa. A fase líquida, associada com a fase sólida do solo, é denominada solução do solo, pois os íons presentes no solo se solubilizam na água. Dessa forma, a água deixa de ser pura, tornando-se uma solução. Na fase gasosa, acontece uma troca dos gases carbônico e oxigênio, que é importante para a produção agrícola e o crescimento das plantas, pois as raízes precisam dessa troca para respirar e sobreviver. A matéria orgânica é composta por restos de animais e vegetais. Esses resíduos são depositados sobre ou dentro do solo e sofrem um processo de decomposição que os transforma em fonte de nutrientes para as plantas e vegetais. Uma parte desse material orgânico vai ser humificado pelos organismos do solo, formando humus, que é muito importante porque ajuda na união das partículas sólidas do solo e também é responsável pela carga que retém os nutrientes dos solos tropicais e subtropicais. A matéria mineral é composta por fragmentos de rochas e minerais de diversos tamanhos no solo. Os minerais do solo são divididos em primários e secundários. Os primários, eles sofrem um processo de intemperismo, que consiste no apodrecimento das rochas por agentes químicos, físicos e biológicos por consequência do clima, dando origem ao solo. Já os secundários se dão origem a partir do intemperismo que acontece no primário, ou seja, os fragmentos de rocha, silt, e a própria areia é totalmente dissolvida no processo de intemperismo químico. Os elementos químicos liberados nesse processo se unem e dão origem aos minerais secundários. Agora irei falar um pouco sobre as propriedades e características presentes, observáveis e fundamentais, que são as características do solo. Algumas dessas características são a cor, hidromorfismo, pH e textura, mas existem ainda outras características. A cor é mais voltada para a formação do solo. Para identificá-la, deve-se usar a carta de cores de Munsell. Tons mais avermelhados indicam a formação que ocorreu em um regime climático mais seco. Cores amareladas em um regime mais úmido que o anterior. E tons acinzentados indicam a próxima característica, que é o hidromorfismo, ou seja, indicam que o solo está permanentemente saturado por água. Essa característica aponta que o solo tem uma elevada fragilidade ambiental. O pH indica a acidez do solo, tendo relação direta com a fertilidade e produção agrícola. O mesmo pode ser facilmente corrigido por calagem. A textura refere-se ao tamanho de partículas do solo, como areia, mais grosseiro, silt, intermediário, e argila, mais fina.
Ela exerce influência sobre a velocidade e infiltração de água e em decorrência da porosidade do solo na capacidade de retenção de água. Também é importante ressaltar os principais tipos de solo, que são divididos de acordo com a densidade de sua composição, mesmo essa divisão não sendo 100% exata por causa das misturas dos materiais que formam a crosta terrestre. São determinados como solo arenoso, argiloso e siltoso. O solo arenoso, a areia, é altamente permeável à água e se movimenta facilmente por seus componentes terem diâmetro entre 0,05 mm a 4,8 mm. O solo argiloso também é permeável à água, tornando-se viscoso. Tem consistência fina e é mais comum nas terras brasileiras. O siltoso é intermediário entre areia e argila. O processo de desgaste é mais fácil e é composto por fragmentos de rochas menores que um grão de arroz, silt. O pH é a medida do grau de acidez de uma solução. A escala dele varia de 0 a 14, sendo 7 neutro, menor que 7 ácido e acima de 7 básico ou alcalino. Por conter menos calcário no solo brasileiro, grande parte do solo brasileiro é ácido, sendo principalmente encontrado em margens de rios e pântanos, geralmente com proporção de alumínio e manganês, que são tóxicos, prejudicando o desenvolvimento de muitas plantas. Entretanto, algumas plantas se desenvolvem melhor em solos ácidos, como é o caso da mandioca. Portanto, seria o solo não ácido o que tem a medida do grau de acidez neutra. 7. Que não vai ser nem ácido nem básico, e que são essenciais para a maioria das plantas, pois o solo neutro faz com que os macronutrientes e os micronutrientes já existentes no solo fiquem disponíveis para as plantas, fazendo com que as raízes se desenvolvam melhor. Para que aconteça a correção da acidez do solo, é necessário que seja feito o processo de calagem, que nada mais é do que a aplicação de calcário no solo, neutralizando a acidez, ajudando o desenvolvimento das raízes e contribuindo com o aumento da eficiência dos fertilizantes.